Superior Tribunal de Justiça garante direito de escolha para aprovados em concursos públicos. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a convocação fracionada de aprovados em concursos públicos não pode prejudicar o direito dos candidatos melhor classificados de escolherem primeiro o local de trabalho. Em um caso concreto, um candidato aprovado em segundo lugar em um concurso público se sentiu prejudicado por ter sido convocado para escolher a lotação em um momento posterior aos demais aprovados. A decisão de primeira instância negou o seu pedido, mas o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão, garantindo o direito do candidato. O ministro relator do caso explicou que a convocação fracionada, quando realizada em um curto espaço de tempo, pode prejudicar os candidatos melhor classificados, pois as melhores vagas podem ser escolhidas pelos candidatos convocados anteriormente. Essa prática viola o princípio da isonomia e o direito à ampla defesa. O STJ entendeu que a administração pública deve seguir o edital do concurso e garantir que os candidatos sejam convocados de acordo com a sua classificação. A decisão do Superior Tribunal de Justiça reforça a importância de garantir a transparência e a igualdade nos concursos públicos. STJ decide: multa deve seguir regra vigente na época da infração. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a multa aplicada a uma infração administrativa deve ser calculada com base na norma vigente na época em que a infração foi cometida. Ou seja, não é possível aplicar uma lei posterior mais benéfica para reduzir o valor da multa. Essa decisão representa uma mudança na jurisprudência do STJ, que antes permitia a aplicação retroativa de leis mais benéficas em casos de infrações administrativas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, STF, recentemente decidiu que essa regra não se aplica a todos os casos, especialmente quando envolve sanções administrativas. O STJ entendeu que o princípio da legalidade exige que a punição seja definida pela lei vigente no momento da infração. Aplicar uma lei posterior mais benéfica poderia prejudicar a eficácia da norma e a segurança jurídica. No caso concreto analisado pelo STJ, uma empresa de transporte foi multada por uma infração cometida em um período em que a multa mínima era de R$ 5.000. Posteriormente, a multa mínima foi reduzida para R$ 550. A empresa conseguiu que a multa fosse reduzida, mas o Superior Tribunal de Justiça reformou essa decisão, determinando que a multa original de R$ 5.000 fosse mantida. Superior Tribunal de Justiça exige prova concreta de dano para condenação por improbidade. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a condenação por ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário exige a comprovação de um dano efetivo, não sendo mais suficiente a presunção de prejuízo. Essa decisão se aplica, inclusive, a processos que tramitam desde antes da nova Lei de Improbidade, a Lei 14.230, em 2021. Em um caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça analisou uma ação contra servidores públicos acusados de realizar contratações irregulares sem licitação. Embora a primeira instância tenha condenado os servidores, o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que a falta de comprovação de um prejuízo concreto ao erário impedia a condenação por improbidade. O Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas o tribunal manteve a decisão, reforçando a necessidade da prova do dano efetivo. O ministro relator do caso explicou que a jurisprudência do STJ já passou por mudanças nesse sentido. Anteriormente, a prática era presumir o dano em casos de irregularidades, mas a nova lei exige a comprovação do prejuízo de forma concreta. Essa mudança visa garantir maior segurança jurídica e evitar condenações injustas.
STJ decide: Fazenda Pública não paga honorários em execução não contestada. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a Fazenda Pública não precisa pagar honorários advocatícios quando não contesta uma execução de sentença, mesmo que o pagamento seja feito por meio de requisição de pequeno valor, TRPV. Em julgamento sobre o tema, o ministro Herman Benjamin explicou que a regra geral é o pagamento de honorários em execuções, mas há uma exceção para a Fazenda Pública quando ela não contesta a dívida. Isso porque o Estado não tem a opção de pagar voluntariamente, devendo seguir um procedimento específico para quitar a dívida. O ministro destacou que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do cancelamento de honorários em execuções não embargadas serve como base para essa interpretação. Além disso, o Código de Processo Civil CPC de 2015 também prevê essa exceção. Se gostou e quer ver mais notícias do direito administrativo, se inscreva para receber notificações e não perder nada. Deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo. As fontes das decisões encontram-se na descrição do vídeo. Até o próximo!